Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a proposta do Snapshot, que é uma breve apresentação sobre assuntos de interesse aqui para a nossa profissão. Hoje a gente vai receber o Tiago Coimbra Nogueira, ele é intérprete, atua com os seguintes idiomas: Libras, português, espanhol e sinais internacionais. O Tiago cursa doutorado em Estudos da Tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina, no programa de pós-graduação em Estudos da Tradução, e ele também é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no curso de bacharelado em letras. Ele tem habilitação em tradução e interpretação de Libras português. Atualmente, ele é membro da APIC e da ACATILS, Associação Catarinense de Tradutores e Intérpretes de Línguas de Sinais. E ele vai conversar com a gente sobre o Routledge Handbook of Sign Language and Translation and Interpreting. Tiago, obrigada e você tem a palavra. Obrigado, Fernanda. Obrigado, pessoal. Estou muito feliz de poder compartilhar com vocês aqui um pouquinho dessa publicação. E obrigado ao convite, à IC, aos membros, pela oportunidade de poder falar brevemente aqui um pouco desse histórico, né, da construção desse trabalho, e vou poder compartilhar também alguns tópicos que estão presentes no capítulo em que eu sou autor, né, nessa publicação. Eu fiz uma breve apresentação, então vou compartilhar com vocês, mas antes disso, vou colocar aqui no chat, vocês terem acesso já ao link lá na editora, né, da publicação. Lá tem mais informações especificamente. O handbook ainda não está disponível, ele está em pré-venda, e a partir do dia 18 de julho ele vai estar totalmente disponível para compra, né, do material. Bom, eu vou tentar seguir aqui meus slides, vocês me informam se vocês estão vendo bem. A gente está vendo só não no modo de apresentação, isso. Agora sim, tá ótimo. Bom, então o convite era para falar a respeito desse handbook que trabalha a respeito de aspectos, né, relacionados à tradução e à interpretação de língua de sinais. Esse material foi proposto, né, então, pelos editores, inclusive um deles brasileiro, a professora Ronice Mirle de Quadros. Então, ela se une, então, ao Christoph Stone, Robert Adam e o Christian Hartmann, dois ingleses do Reino Unido, e o Christian Hartmann da Alemanha. São pesquisadores da área dos estudos surdos e da tradução e interpretação de língua de sinais já bastante reconhecidos, com algumas publicações já, inclusive na mesma editora. Então eles se unem para produzir esse material, para fazer a editoração desse material, que traz contribuições bastante significativas, e eu queria destacar para vocês por que ele é tão importante, né? Primeiro, porque ele busca ser um manual, né? E como um manual, ele tem uma proposta de ser uma visão mais abrangente a respeito da interpretação de língua de sinais em todo o mundo, né? E ele aponta algumas direções relacionadas a pesquisas em língua de sinais, como elas estão ocorrendo, como que está acontecendo. Ele é dividido em 8 partes e aborda alguns temas que eu selecionei aqui, né, que conta também na descrição ali, que vocês vão poder ter acesso, né? Então, habilidades relacionadas à atividade dos tradutores, contextos de atuação, formação, contexto sociológico, ambientes de trabalho, os usuários do serviço, e uma revisão geral regional dos desenvolvimentos, ou seja, tenta apresentar um pouco mais, não só a visão europeia ou a visão dos Estados Unidos, da América do Norte, mas tenta contemplar trabalhos principalmente da América do Sul, Ásia. Então, então outras vozes aí têm a oportunidade de falar a respeito da prática da interpretação, né? Então, eles descrevem que o trabalho, né, em si, a publicação, traz a autoria de várias vozes estabelecidas e outras novas vozes no campo, contribuindo, então, para os avanços das pesquisas relacionadas à tradução e interpretação de língua de sinais. Bom, a respeito
do livro, especificamente, ele é dividido, esse manual, em 8 partes, né? E aí eu trouxe, ó, algumas desses artigos, né? Eles são divididos, tem 3 artigos abordando processos cognitivos e fundamentos teóricos, 3 artigos a respeito do processo de tradução, mais 4 artigos relacionados à interpretação, outros aspectos relacionados à formação de intérpretes, a políticas de tradução e prestação de serviço, né, atuação de intérpretes em serviços públicos, comunidades surdas, questões linguísticas e culturais, e um panorama também sobre a situação geral, sobre a atuação e a interpretação de línguas de sinais. Importante destacar que a atividade de interpretação de línguas de sinais faz parte de uma comunidade muito específica, então ela se relaciona, ela nasce, né, dessa relação social, né? Não tem como a gente desvincular essa relação social, então por esse motivo também muitos temas estão relacionados a essa realidade. É importante destacar que essa publicação então traz a presença de alguns pesquisadores brasileiros, como novas vozes aí, podendo discutir e abordar a respeito dessas temáticas. Então aqui estão os títulos dos trabalhos que foram publicados e as fotos também desses autores, para que vocês possam conhecer não só os nomes, mas a carinha deles brevemente aqui. E o capítulo 19, então, é o capítulo em que eu faço uma breve contribuição a respeito da atividade dos intérpretes, né, atuando numa cabine de interpretação simultânea, como os intérpretes de língua de sinais também atuam em cabines de interpretação simultânea, não somente na frente, no palco, com a língua de sinais, né? Então, especificamente, esse trabalho eu vou contemplar um pouco das pesquisas que eu tenho realizado, uma pesquisa que eu fiz no mestrado, que olha para a atividade da interpretação simultânea com intérpretes de Libras português, atuando em conferências, e como é que a equipe de trabalho, né, como os intérpretes atuam em equipe durante essa atividade, né? Primeira questão que a gente inicia discutindo é onde estão os intérpretes de língua de sinais em conferências, né? E aí a gente já pode identificar que os intérpretes de língua de sinais estão em todos os espaços, mas em conferências especificamente, a gente não está só em eventos internacionais, nós estamos presentes nos eventos nacionais, né? Principalmente pela presença das pessoas surdas. Cada vez que as pessoas surdas ocupam um determinado espaço, ela exige a necessidade de termos intérpretes que atuam com uma língua de sinais. Então, conferências municipais, conferências regionais, locais, né, tanto de teor política, como conferências municipais de ciência social, conferências municipais de saúde, né, e aí a esfera estadual e depois a esfera federal, são espaços onde os intérpretes estão, além das conferências acadêmicas, né, que é um outro contexto em que os intérpretes de língua de sinais se encontram, atuam com bastante frequência. Também as conferências, né, empresariais, no campo administrativo, treinamentos, onde os intérpretes também acompanham esses espaços. Então, é um campo de atuação bastante amplo, e os intérpretes de língua de sinais cada vez mais vão estando e ocupando esses locais, né? Então, por que também olhar para o trabalho de intérpretes em equipe, né? Primeiro porque, historicamente, os intérpretes de língua de sinais atuavam sozinhos durante muitas horas. Não é uma prática padrão que os intérpretes de língua de sinais atuem sempre em equipe, ou seja, quando eu falo equipe, eu quero dizer mais de 2 profissionais juntos, né, empenhados, atuando em conjunto. E alguns pesquisadores internacionais já há algum tempo têm tentado demonstrar os benefícios do trabalho, né, em equipe e quanto ele contribui para a qualidade da interpretação quando 2 ou mais intérpretes estão designados para uma atividade de interpretação. E a interpretação em cabine para intérprete de língua de sinais também é uma realidade, não
tão frequente como ocorre para os intérpretes de línguas orais, mas cada vez mais presente, né? Ela não ocorre pelos mesmos motivos, como a sobreposição de vozes, né? Porque são línguas de modalidades diferentes, então a atividade de interpretação em cabine para intérpretes de línguas de sinais ocorre por outros motivos. Por exemplo, um deles, o conforto linguístico do público, né? Onde quem realmente necessita da interpretação, então opta pela escolha. Ao contrário que ocorre na maioria dos eventos, quando a interpretação é aberta, ela é feita para todos, inclusive os bilíngues, e aí eles são obrigados a ouvir. Quando acontece na cabine, você tem a possibilidade de somente quem necessita do serviço de interpretação optar por isso, né? Então, essa é uma realidade, né? E, além disso, contribui para que o trabalho dos intérpretes tenha menos interferência de fatores externos, né? Auxilia na concentração, todos aqueles benefícios que vocês já sabem também por atuarem todos os dias ou frequentemente numa cabine de interpretação simultânea. Porém, essa cabine precisa de adaptações. Aí eu trouxe uma imagem que possibilita vocês observarem um pouco essas adaptações, né? Então, o input não vem dos fones de ouvido, mas sim de um retorno visual, né? Onde a gente tem, então, uma imagem, uma câmera que possibilita a imagem do palestrante de forma bem aproximada, e a interpretação ocorre a partir dessa imagem recebida dentro da cabine. Então, a equipe de intérpretes, né, alguns autores pesquisam o que exatamente é esse trabalho em equipe, né, por que os intérpretes atuam em conjunto, né, inclusive as instituições representativas dos intérpretes de línguas de sinais no mundo optam sempre em difundir essa atividade como prática, né? Então, os momentos são a longa duração, as situações complexas, né, de atuação, o ambiente emocional e físico complexo, então vai exigindo cada vez mais que os intérpretes se organizem para um trabalho em equipe. E a proposta que eu tento apresentar é que funcionaria para os intérpretes atuarem em conferências seria um modelo que o Rosa discute, que é um modelo colaborativo interdependente. Vocês podem ver aqui na imagem, nas 3 imagens nas laterais, ele apresenta esses 3 modelos, né? O primeiro dele, ele chama um modelo individual, né? Onde você tem um intérprete off ou um intérprete on. Então, um intérprete que está ali ativado na interpretação e o outro está desligado. Então, são interpretações completamente diferentes uma da outra, e às vezes eles trocam, mas é apenas um revezamento do tempo de atuação. São interpretações completamente desconexas, muitas vezes, porque cada um está fazendo um determinado momento. O segundo modelo que o Rose identifica de trabalho em equipe, em que intérpretes atuam como monitores da atuação. Então, ele chama esse segundo modelo que vocês podem ver ali, do intérprete feed, né, que é um intérprete que está alimentando, está acompanhando a interpretação, mas ele apenas monitora a atividade do intérprete. Então, quando ele erra, então ele precisa de uma correção porque ele errou, então eu preciso aqui oferecer que a gente chama de apoio para que ele corrija a informação, né? Mas o Rose identifica que alguns intérpretes, algumas equipes conseguem trabalhar de forma colaborativa e interdependente. E ele vai dizer que quais são os benefícios disso, né? Por que os intérpretes devem trabalhar dessa forma. Então, o primeiro motivo é aliviar o outro colega, né, durante o revezamento, a produção do texto na língua-alvo. Então, você tem um momento em que você não tem essa preocupação ali de ficar tendo que produzir o tempo todo sozinho, né? Então, você divide essa atividade com o colega. O segundo é que você tem essa possibilidade de alguém realmente monitorar a sua produção. Então, se alguma coisa que você não identificou, que saiu de um modo que não era adequado, ele tem a possibilidade de monitorar e acompanhar aquilo que está sendo feito. O terceiro motivo é atuar de forma interdependente durante o trabalho de interpretação, ou seja, um intérprete depende do outro, um intérprete depende das escolhas que o outro intérprete fizer, né? Então eu acompanho o trabalho realizado pelo meu colega. E o quarto motivo que ele identifica é funcionar como uma unidade, né? Colaborando e realizando as mesmas decisões que são feitas pelo intérprete que está trabalhando, por um intérprete que está trabalhando sozinho. Então, mesmo que eu esteja atuando em equipe,
a minha interpretação e a do meu colega deve ser uma unidade, elas devem estar relacionadas, né? E então, ele apresenta esse modelo como um modelo possível para atividade de interpretação e que alguns intérpretes atuam dessa forma. Então, eu não tenho mais um intérprete off, um outro on. Eu tenho 2 intérpretes comprometidos com a atividade de interpretação. E aí, nessa perspectiva, é que lá em 2016 eu fiz a pesquisa do mestrado e pude observar a atividade dos intérpretes atuando em cabine. E pude ver o que eles fazem, né? Tentar revelar um pouco para o público de fora como é que os intérpretes, o que acontece dentro de uma cabine de interpretação simultânea. E aí eu pude identificar algumas recorrências na atividade de várias equipes, né? Durante um evento. E a gente pôde observar que esses intérpretes optavam de maneiras diferentes para poder auxiliar o seu colega em algum momento. E possivelmente algumas dessas práticas eu imagino que vocês devem fazer, e eu só apenas descrevi isso, né? Então, por exemplo, o feedback com a cabeça, quando você olha para o colega e você balança a cabeça para ele dizendo assim, você está no caminho certo, é isso mesmo que ele disse. Então, esse sinal, ele tem um significado, ele não é apenas um balanço natural, ele traz uma informação, uma carga informativa para o colega durante aquele momento de interpretação. Ou confirmações, e aí a gente chama de confirmações quando os intérpretes fazem gestos, né, joia, ou em língua de sinais, termos mesmo em língua de sinais como esse aqui, que é certo, correto, você acertou, né? Ou mesmo na fala, mesmo quando o intérprete fala muito bem, na hora que dá um tempinho ali, ele fala para o colega alguma confirmação de que ele está indo bem. Além de outros esclarecimentos específicos, quando você não entende, ou você pede, você confirma, você desliga o seu microfone e pergunta, foi isso mesmo que ele disse? Que termo é esse que ele usou? Então, e o colega responde dando a orientação específica. Ou quando o colega intervém mesmo, dá uma sugestão, você deve usar tal palavra para aquele sinal ali que foi dito. O termo que você escolheu talvez não seja o mais adequado, então ele dá uma sugestão. Ou uma correção ou um complemento, né? Então, eu pude identificar, então, 7 formas, né, de apoio, e essas formas ocorrem de formas diferentes com os intérpretes de língua de sinais. Às vezes frases longas, às vezes frases curtas, às vezes sinais, às vezes soletração manual, que são recursos que a modalidade em língua de sinais permite aos intérpretes. Eu imagino, e a gente precisa de mais pesquisa para isso também, para desvendar como é que os intérpretes se apoiam aí na cabine de interpretação de línguas orais, que vocês usam, por exemplo, as anotações como forma de apoio entre um intérprete ou outro, uma confirmação de data, uma confirmação de um ano, uma palavra específica. Então, essa também, devido à modalidade, pode ser uma forma de apoio entre os intérpretes. Então, como é um manual, ele apresenta, então, alguns caminhos, né? Então, há algumas conclusões que eu faço, né, a respeito do trabalho em equipe, então, da necessidade dos intérpretes atuarem, pactuarem as visões a respeito de um trabalho em equipe. Então, se eu tenho uma concepção a respeito do trabalho em equipe, que é o momento off, que é o momento meus 20 minutos ali, é o momento que é só meu, você se vira nos seus 20 minutos, é muito difícil a equipe trabalhar de forma colaborativa e interdependente. Então, é um pacto que a equipe faz, que os intérpretes fazem a respeito de como eles identificam o trabalho. Além disso, né, para que funcione de forma colaborativa, todos têm que estar envolvidos durante esse processo, né? E eles trocam o que a gente chama de função. Às vezes o intérprete está no turno da interpretação, ou seja, ele está com a responsabilidade de produção do discurso na língua-alvo. Às vezes ele assume a função de apoio, que é acompanhar o que está sendo dito e assegurar que a comunicação está funcionando ali pela interpretação feita pelo seu colega. O manual possibilita também da gente apresentar algumas questões, né? Então, será que
os intérpretes, de fato, se envolvem no processo de interpretação de forma efetiva e colaborativa, no contexto brasileiro e em outros contextos, por que o trabalho em equipe, por exemplo, não é um elemento que fica evidente na formação dos intérpretes de língua de sinais no Brasil ainda, né? Isso não está presente. A gente fala, não, vocês vão trabalhar em dupla, né? Ok, mas a gente aparece isso no estágio. Durante a formação, a gente não discute mais aprofundadamente sobre isso, né? E aí, os tópicos finais, né? Como esse trabalho em equipe pode ocorrer de forma remota, como softwares, tecnologias, ferramentas, né, digitais hoje podem auxiliar os intérpretes nesse processo, né? Como esses tanto os recursos tecnológicos como a atividade, a forma de adquirir competências para atuar em equipe, devem estar presentes também na formação dos intérpretes. Bom, além disso, eu tive uma oportunidade muito legal de poder compartilhar os trabalhos que a gente já publicou. Então, outros pesquisadores brasileiros têm seus trabalhos ali registrados e sugeridos para leitura, e a gente pôde oportunizar que o conhecimento pudesse circular a respeito disso. Então, brevemente, agora essa foi uma apresentação um pouco da publicação e do capítulo em que eu faço a minha contribuição, como forma de poder apresentar aí também o que o Brasil tem pesquisado, o que a gente tem falado a respeito da atividade de interpretação de conferência, e especificamente aquilo que me toca um pouquinho mais fundo, que é o trabalho colaborativo entre intérpretes. Muito obrigado por vocês me ouvirem, eu fiquei muito feliz de poder estar por aqui e fico sempre à disposição quando precisarem, e disposição para dialogar, para conversar a respeito da atividade de interpretação. Obrigado, pessoal. Boa noite. Nossa, Tiago, muito obrigada. Realmente, que coisa boa poder te ouvir. O pessoal está falando aqui no chat também, agradecendo. Como a gente se identifica demais com muito do que você falou, toda a parte de comunicação, de gestos com a cabeça, gestos até um pouco mais violentos, né, Denise? Hoje a gente trabalhou junto e chegou uma hora que eu dei um encontrão assim nela, no susto, mas é isso mesmo, acontece. Alguma pergunta, gente, para o Tiago? A gente tem mais um tempinho, a gente quer manter isso curto, mas é claro que a gente também permite alguma pergunta. Nem sei se eu segui o tempo, porque eu fiquei compartilhando, não olhei o tempo. Se eu passei, me desculpem. Tudo bem, faz parte. É o primeiro para animar o nosso Fale, que eu acho muito legal, e a gente ter esse instantâneo de alguns assuntos interessantes para a profissão. Então, alguma pergunta, algum comentário? Aqui, deixa eu ver. Denise, você sabe que essa definição de trabalho em equipe é cara para mim. Fico muito feliz por você ter tido a oportunidade de compartilhar isso com colegas do mundo inteiro. Parabéns. É isso mesmo. Obrigado, Denise. A gente fica feliz também. Eu acho que é uma oportunidade. Tem muitas coisas bacanas que a gente está produzindo aqui, não só os intérpretes de língua de sinais, mas os intérpretes como um todo. Eu acho que a gente poder aqui na América do Sul, poder mostrar um pouco a respeito do que a gente está produzindo, isso é uma oportunidade super, super bacana, assim. Espero Com que certeza, Tiago. tenha mais eco, né? Super parabéns. Valeu mesmo. Te agradeço demais.